Fala, Young Digital Wars, tudo bem com vocês? Nossa última aula no módulo, então, de Compliance. E agora, para a gente fechar esse módulo com chave de ouro, eu gostaria, então, de revisar os principais pontos que nós falamos, então, nesse módulo e também dar algumas recomendações para vocês, para que vocês consigam aplicar na prática esse Compliance. Então, antes das recomendações, a gente vai dar uma repassada em tudo aquilo que foi aprendido durante esse módulo. E o porquê, então, que é importante a questão do compliance na vida de vocês. O primeiro ponto é que o compliance não é uma obrigação legal, é uma parte da construção da marca sólida e confiável de vocês. Por quê? Porque se vocês não fizerem o compliance e vocês tiverem algum problema, porque vocês não avisaram as pessoas, então a base sólida de vocês e a confiança que os clientes terão em vocês, os usuários terão em vocês, será caída, então diminuirá. Esse seria um problema sério para vocês. Então, façam o compliance, utilizem das ferramentas do compliance, utilizem essas aulas que a gente falou sobre as políticas, para que vocês entendam e apliquem isso então na vida de vocês, na empresa de vocês. A gente falou também bastante da LGPD e a GDPR, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, GDPR, General Data Protection Regulation na Europa, e também nós falamos sobre algumas regras das plataformas como Instagram, Facebook, Google, TikTok e assim por diante. Porém, se vocês precisam, então, coletar os dados das pessoas, o que vocês precisam? Transparência. Segundo, vocês precisam consentimento. Terceiro, respeitar os direitos dos usuários. Lembra que a gente sempre vem falando essa mesma linha de pensamento desde o começo das nossas aulas? Nós também vimos o porquê é importante vocês respeitarem os direitos autorais das pessoas e tanto as pessoas também respeitarem os direitos autorais de vocês. E que criar um conteúdo original e ético é essencial, especialmente melhor para que as campanhas de vocês, então, elas se desenvolvam de uma forma muito melhor, especialmente em campanhas, então, pagas. Uma outra coisa é que hoje em dia tem algumas ferramentas, como a gente conversou sobre essas ferramentas, que facilitam a vida de vocês. No caso, a gente falou do GetTerms e também do Termly, do OneTrust, do TrustArc. Então, essas ferramentas, elas ajudam vocês na criação das políticas e também no gerenciamento dos cookies e também revisar os termos e condições para que vocês sempre se mantenham em conformidade, em compliance. Porém, lembre, sempre, se vocês não sabem fazer utilizar essas ferramentas, contrate um profissional capacitado e habilitado para fazer isso para vocês. Também nós falamos em relação à auditoria de conformidade e o porquê que ela é importante vocês revisarem regularmente, para que vocês então garantam e continuem sempre no eixo tanto da legislação quanto da conformidade em relação a você e o usuário, em relação ao contrato que você faz com o usuário nos termos de uso e condições. Nós falamos também a respeito de privacidade e segurança, que é um ponto, então, essencial para vocês se aterem a essa segurança dos dados das pessoas. Nós falamos em respeito de criptografia, do consentimento, então, informado para esse usuário, para que ele tivesse, então, o controle desses dados deles e também como vocês fariam essa proteção dos dados dentro da empresa de vocês, para que a empresa de vocês ela tenha, então, uma boa reputação e vocês também, de novo, não tenham nenhum problema. Em relação às recomendações finais, para a questão da aplicação do compliance na prática, no dia a dia de vocês, nós falamos sobre adote uma cultura de compliance. O que seria isso? Seria o compliance não é só um papel jurídico. Por quê? Porque ele também é uma ferramenta e um escudo para vocês, para quê? Para crescer a empresa de vocês. Então, vocês precisam ter essa cultura em relação a fazer o compliance periodicamente para que vocês não tenham nenhum problema. Nós falamos também a respeito de como treinar o time de vocês, que vocês devem treinar o time de vocês e que vocês devam fazer reuniões para que vocês, então, comuniquem o aprendizado que vocês tiveram e com isso vocês consigam, então, progredir ainda mais no negócio de vocês. Lembra que a gente sempre vem dando o exemplo? Então, um exemplo a respeito dessas reuniões, dessas questões de segurança, é que uma agência de marketing, então, ela pode fazer workshops, reuniões trimestrais, então, para revisar a necessidade
da alteração da política de privacidade, da alteração das regras na empresa, na plataforma de vocês, e com isso mantém vocês e mantém todos alinhados para que não tenham nenhum problema. O segundo ponto em relação a isso é cria uma rotina então de revisão dessas políticas e também o monitoramento. Por quê? Porque para que vocês não esqueçam e não esperem o problema ele chegar, que vocês se antecipem, sempre façam essas auditorias, para quê? Para vocês se anteciparem a qualquer tipo de problema que vocês podem ter. Claro que vocês podem usar as ferramentas, se vocês não forem fazer isso automaticamente, vocês devem fazer por si sós, porém, existem as ferramentas que também podem auxiliar vocês a fazerem tudo isso. Um outro ponto é, seja sempre transparente. A gente vem falando isso desde a primeira aula, seja sempre transparente com os seus usuários. Por quê? Lembra do juridiquês que eu falei? Esquece o juridiquês. Fale de forma clara sempre e o porquê que vocês estão coletando, o porquê que vocês estão utilizando os dados deles, como vocês estão utilizando os dados deles, para que vocês, então, se mantenham em compliance, se mantenham em conformidade com as leis, se mantenham em conformidade com o cliente, tenham uma base mais sólida, tenham também a expansão da empresa de vocês. Se vocês não tiverem, então, as políticas, vocês devem fazer as políticas. Se vocês tiverem as políticas, vocês devem atualizar as políticas. Também em relação às políticas de privacidade, as políticas de cookies, elas devem também ser bem explicadas e vocês sempre devem dar o quê? A opção de aceitar ou recusar esse cookie, digamos assim. Então, seja simples, direto e sempre transparente. Vocês não precisam esconder nada. Então, se mantenham sempre transparentes. E o quarto ponto lembra que a gente falou que vocês sempre se mantenham atualizados? A gente falou em relação às plataformas do Facebook, eles se atualizam, que vocês também deveriam se atualizar. Por quê? Porque as regras, elas mudam a todo tempo. A LGPD e a GDPR, elas também se atualizam. Por quê? Porque a internet avança. A internet se torna um campo ainda mais a ser explorado. Então, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que se manter também atualizados. E também em relação às políticas, não só na GDPR, como também na LGPD, mas também nas políticas das plataformas, nas diretrizes das plataformas. Então, que vocês sempre se mantenham atualizados. E o que a gente falou em relação a isso? Que vocês mantessem os boletins de alertas para que, se acontecesse alguma mudança, vocês ficassem de olho e vocês conseguissem acompanhar, então, essas mudanças. Os benefícios, então, reais de seguir o compliance e por que tudo isso vale realmente a pena é que o que acontece? O real motivo do compliance, ele vai muito além de você, então, não ser multado por infringir alguma lei ou alguma diretriz das plataformas. Então, quando você segue as regras, vocês fazem o quê? Vocês evitam sanções, vocês evitam a perda de reputação da marca de vocês ganham confiança dos consumidores, vocês melhoram os resultados das campanhas de vocês e, com isso, a empresa de vocês ela só tende a crescer e a ficar cada vez maior e melhor. Para a gente fechar, então, essa aula, eu gostaria, então, de agradecer vocês ao chegarem ao final do nosso módulo e que vocês continuem sempre em compliance, continuem sempre se atualizando e que vocês tenham sempre a noção que, fazendo isso, vocês não tenham nenhum problema. Eu gostaria, então, de falar também que, agora que vocês sabem de tudo isso em relação ao compliance, vocês terão uma base sólida ainda mais em relação ao compliance. Vocês também terão uma estratégia melhor, uma ética e cada vez ficarão mais eficazes em relação às diretrizes, em relação às políticas, em relação às coisas que flutuam na internet. Última coisa que eu gostaria de falar lembre-se, nunca se esqueçam, o compliance ele não é uma burocracia, ele é uma vantagem competitiva que vocês têm e que para mim, eu posso dizer que é uma obrigação que vocês façam. Por quê? Eu falo que é obrigação. Lembra? Eu falei, não é obrigatório, porém, para que vocês evitem nenhum tipo de problema. Então, eu espero que vocês se mantenham sempre atualizados, com uma estratégia boa e que vocês tenham responsabilidade no digital. Até mais.